Muito bem. Muito obrigado. Aula, não é? É fixe. Olha, estou mesmo muito feliz pela quantidade de pessoas que estão aqui e que está aqui e também principalmente caras novas. Há muitas pessoas que eu não conheço. Portanto, olá, sou o Benjamin, tenho 36 anos. Já perdi a conta, 36 anos. Sou casado com a minha mulher, curioso. Sou casado há 3 anos. Sou cristão. E e um pouco de música também no Conservatório Nacional. E agora estou a estudar filosofia. Nem é bom ver a estudar. Então, o que é que vai ser o próximo a estudar? Para vos roubar o emprego? Não. Muito bem, tenho o privilégio de ser assessor aqui do Grupo Bíblico Universitário de Lisboa. E calhou-me uma expressão muito antiga, provavelmente muitos não terão ouvido, que é calhou-me a fama rica, isto é a mesma expressão da avó. Calhou-me na rifa ter a oportunidade de falar convosco nesta primeira jornada. Eu estive a pensar em muitos títulos para esta jornada. E eu tenho de vos confessar uma coisa. Tenho uma coisa a confessar. É que eu tenho um gosto muito particular, barra obsessão, por características de falar. Por exemplo, eu gosto muito de sotaques. Por exemplo, quando vou a Aveiro, as pessoas dizem os olhos, as orelhas, pronto, todas essas eu gosto muito. Gosto também da forma como há pessoas que a falar fazem cantilenas, mas porquê? Assim. E gosto também muito de pessoas que têm bengalas discursivas. O que são bengalas discursivas? São aquelas palavras, expressões ou onomatopeias que as pessoas utilizam quando não sabem o que vão dizer, quando querem preencher uma pausa e quando estão a pensar no que vão dizer. Vou-vos dar aqui algum tipo de exemplos. Por exemplo, que horas são? São 7h30. Ou, por exemplo, outra. Que horas são? São, portanto, 7h30. Ou ainda outra. Que horas são? Tipo, são 7h30. Fundamental aquele tipo. São pessoas que gostam de. Estou a ouvir que há algumas pessoas que se identificam. Mas são pessoas que, se calhar, como eu estou sem microfone, desculpem, obrigo-me a falar um bocadinho mais. Mas as pessoas talvez seja do curso gostam de tipificar as coisas. Mas é engraçado também que muitas vezes estas pessoas acrescentam um S a seguir ao T, não é? Sim. Vai, sim. Eu conheço algumas pessoas que até estão a ver. Eu, por acaso, agora não estou a ver ninguém, mas há pessoas que também. Eu estou a ver que estão a identificar algumas pessoas, não é? Além destas, eu vou pedir só para. Agora já me está assim tanto calor. É baixar a intensidade. Aqui neste som. Está forte? Ok, obrigado, Paulo. Então, vou mesmo pedir a vossa colaboração, porque eu estou sem microfone. Há outra bengala específica também muito na moda, que é o quê?
É um- é uma- Há aqui muitos culpados nesta sala com quem já tive a oportunidade de falar e eu no início, eu estava começava quase a puxar. Imagina, imagina, dois, imagina, três. Ia contando mentalmente a quantidade de pessoas, não é essa? Desculpa. E outras pessoas que tens. O Imagina ganhou como talvez a palavra mais recorrente no vocabulário. Mas esta expressão em particular, apesar de tudo, eu peço desculpa mesmo, mas converso, aqui ouve-se tudo. Tanto se falarem, depois fica aqui um ruído esquisito. Desculpa. Esta palavra, este convite constante à imaginação, não deixa de ser interessante. Eu comecei a pensar, isto até tem a sua beleza. A pessoa está constantemente a convidar-me a imaginar aquilo que ela está a descrever. Isto, por um lado, tem piada, mas por outro, é interessante. A pessoa está a pedir não apenas que eu a esteja a ouvir a informação, a receber os dados, digamos assim, mas para imaginar as circunstâncias que ela está a tentar descrever, as emoções, os desafios. Não apenas ouve, mas imagina. Imagina. É, é isto que eu gostava de vos propor hoje. Eu gostava de vos propor que imaginassem. Curiosamente, no teatro há um exercício que se chama Se Mágico. Há uma magia quando colocamos a hipótese dos se's. E se? Imagina. Então o desafio é que hoje não só estejam a ouvir as palavras, as ideias, que estejam a apanhar uma venda seca. Uma coisa que vai ajudar. Tentem imaginar. Se tentarem mais do que me ouvir, imaginar, vai ser muito, espero eu, mais interessante, porque a vossa imaginação é muito mais interessante do que eu tenho para dizer. Mas talvez aquilo que eu possa dizer possa provocar em vocês mais imaginação. Talvez pensarem mais profundamente em algo que se calhar já pensaram. Tipo, imagina. A tua vida, a minha vida é uma viagem. Às vezes nós podemos escolher os caminhos que podemos tomar, mas às vezes não. Por vezes encontrarás pessoas que têm diferentes perspectivas da vida. Isto acontece porque elas próprias também estão a fazer as suas próprias viagens. E os nossos caminhos cruzam-se. Os nossos caminhos cruzam-se e cruzam-se precisamente, nomeadamente, na universidade. A universidade pode ser uma parte desafiante por causa destes cruzamentos. Porque cruzamos com pessoas que têm viagens, perspectivas de vida muito diferentes das nossas. Na universidade, quer sejas cristão ou não. Eu não sei se toda a gente que está aqui é cristão. Espero que não, que haja pessoas também não sejam, que tenham sentido bem para virem. Aliás, uma coisa que eu gostava de dizer é que, por favor, convidem os vossos colegas, quer sejam cristãos ou não, a estarem presentes, porque eu acho que todos, se imaginarmos, podemos ganhar alguma coisa. Quer sejas cristão ou não, vais ser testado por colegas, vais ser testado por investigações científicas, por literatura, por ideias que podem contradizer a tua visão sobre o mundo. Imaginem a vossa identidade a ser colocada em causa. É isso que vai acontecer na universidade. É suposto que assim seja. Mas não tem que ser um desafio no pior sentido da palavra. Não, se é para isso, não. Eu sou como pessoa, não quero saber. Não. Em vez de olhar para este cruzamento de viagens diferentes das nossas, de perspectivas diferentes daquelas que nós estamos habituados, pelo nosso caminho de fé, pelas nossas convicções, outras, no caso de não serem cristãos, estejam abertos porque vão se cruzar necessariamente com estas outras perspectivas e isso pode ser uma oportunidade. Como? Porquê? Porquê e como? Principalmente como é que é aqui neste caso. Ele já respondeu o como. Imagina.
A universidade é um lugar fundamental a partir do qual o mundo se move. Mais potente do que qualquer outro meio, mudar a universidade é mudar o mundo. Isto foi escrito por um senhor, Charles Miller, que era um filósofo, um teólogo, político, que, entre outras coisas, no seu currículo tem uma coisinha que é ter sido presidente da Comissão dos Direitos Humanos e, principalmente, ter sido um dos seus redatores. Ele esteve no centro a redigir a Carta dos Direitos Humanos. Muito interessante. E era alguém que vivia a universidade. Na verdade, ele foi professor de filosofia política nos Estados Unidos, por exemplo. Entre outras coisas, fez também como político no seu país. E ele dizia isto: a universidade é um lugar fundamental a partir do qual o mundo se move, mais potente. É muito forte esta afirmação. De qualquer outro meio, mudar a universidade é mudar o mundo. E então, em cerca de 2, 3 minutos, vira para a pessoa que está ao teu lado e pergunta-te: isto está a exagerar um bocadinho? É verdade? O que é que não é verdade? Do género. A pessoa que está ao teu lado. Eu. Agora vocês vão estar muito self-conscious, muito conscientes quando disserem: ai, não sai da minha cabeça. Então, se puder ter então outra vez a vossa atenção, por favor, porque isto ouve-se muito. E além disso, o computador está a apanhar diretamente no microfone. Eu concordo com esta frase. Surpresa. Grupo universitário dizia que não concordava. Concordo. Mas posso dizer porquê. E acho que é um bocadinho óbvio. Peço desculpa a quem não concordar. Já agora, há alguém que não tenha concordado, não devia ter dito que concordava antes de perguntar se não concordava, mas gostava de ouvir outras perspectivas, se calhar, em algum sentido, até podem ter razão. Alguém que acha que esta frase não tem sentido nenhum? Por. Vamos ouvir o nosso amigo. Mais cedo. A pergunta não é se é só na universidade que se muda o mundo. A questão é se diz que é mais potente que qualquer outro meio. Não diz que é o único meio. Então, achas errado. Qual é que é o meio mais potente? Escola antes da universidade. Mas a universidade faz parte de uma formação. Primeiro, se vão fazer para aqui, sexta, não sei. Ok, pronto. Certo, a escola e a universidade são formação. Certo. Mas achas que no primeiro e no segundo ano da primária tem um maior impacto no mundo? Na forma da pessoa ver o mundo? Ok? Eu consigo acreditar que a informação é onde se tem mais. Onde se faz mais aplicação e é uma pessoa. Ok. Mais?
Se puder ser. Voltar para a faculdade. Sim? Eu acho, esta é a forma que eu tenho de ver, que eu estive a graduar sempre na Alfeira e aquilo que eu vejo é, acho que é mais fácil, que é esta é a minha forma de ver da experiência que eu tive lá, é mais fácil atingir, por exemplo, um pai ou uma mãe que tenha filhos do que atingir um jovem. Porquê? Um jovem da minha idade, eu consigo conversar com ele tudo do cá lá. Mas um adulto tem mais maturidade. Certo. Logo, é mais fácil eu poder comunicar-me com um adulto e ele vai ouvir com maior respeito ou maior facilidade do que um jovem que vai estar a brincar, entre aspas. É uma perspectiva. Eu diria que, de facto, como disseram, foram dizendo, a educação que eventualmente uma família possa dar aos seus filhos até antes da escola, isso pode ser muito impactante na personalidade de uma pessoa. Eu concordaria que uma pessoa nos anos consecutivos, meio, segundo ano, etc., também nos amigos também vai tendo, isso também tem um impacto na sua personalidade. Eu diria que sim, às vezes comunicar depende também das pessoas. Acho que isso talvez tenha que ver um pouco com a personalidade. Relativamente com quem é que consegues comunicar melhor ou não. Depende um pouco da personalidade. Mas há aqui uma questão. Agora vou fazer advogado desta tese. A universidade está a formar as pessoas que vão ter papéis determinantes na sociedade que vai. A universidade, quero dizer, está a formar as pessoas que vão ser governantes, vão redigir as leis do próprio Estado. As universidades estão a formar os advogados. Quem é que está cá da direito? Não. Ali. Mais. Boa. Está a formar os advogados, aqueles que não vão depois para a Assembleia, são os advogados, os juristas, os juízes, os magistrados, que vão estar na barra dos tribunais a defender precisamente os direitos e os deveres das pessoas. As universidades vão formar quem é que está cá de medicinas e enfermagem. Quem é que está cá também de psicologia. Quem é que está cá mais na área de saúde. Portanto, a universidade vai estar a formar estas pessoas que vão estar a cuidar da saúde e a tentar curar as pessoas. A universidade vai formar também os professores. Os tais professores, que vão estar a dar formação às crianças. Aliás, a universidade não vai estar apenas a dar formação aos professores, que estavas a referir do primeiro, segundo e terceiro ano. Vai estar também a formar os pais, que vão estar a educar estas crianças. A universidade tem, na maior parte dos casos, depois não vou para a universidade, claro, mas tem um impacto na sociedade tal que forma muita gente. São as pessoas, está a formá-las e está a ter um impacto na vida e na forma como desenvolvem o seu caráter. Aliás, a universidade normalmente acontece numa altura crítica. Quem é que está aqui de psicologia faça barulho, se faz favor? Então, malta de psicologia, diga-me se não é verdade que no desenvolvimento de personalidade e do caráter há uma altura da vida, que há várias alturas da vida, todas têm a sua importância, mas que de facto é predominante, é particularmente relevante, a transição da adolescência para os primeiros anos de ser adulto. E isso coincide precisamente com a universidade. São anos críticos. Não significa que vão determinar tudo, mas são críticos. E estes anos vão estar a ter um impacto na formação do caráter e da visão do mundo que essas pessoas vão ter para o resto das suas vidas. Isto significa que quando pensamos na universidade, não podemos estar apenas a pensar naquele momento que acontece durante 3 anos, ou durante 5 anos, ou os masoquistas que fazem 10 anos de curso de medicina. Não podemos pensar na universidade apenas como isso que acontece durante esse intervalo de tempo. Temos que pensar naquilo que tem um impacto. Temos que pensar um pouco
na sociedade que gostaríamos de viver. Porque a universidade vai ter um impacto. Eu peço desculpa, depois fica muito difícil. Devíamos pensar então, quando pensamos em universidade, na sociedade que gostávamos de ser. Eu sobre isto, eu creio que tanto cristãos como não cristãos, nós podemos ser inspirados por uma carta. Uma carta muito fora da caixa, que foi enviada há uns poucos milhares de anos. Um cheiro dessa carta dizia assim. Alguém pode ler aí atrás, faz favor. Voz alta. Trabalhem bem das cidades para onde levar cativos. Peçam ao Senhor delas, porque estas cidades mostrarem a prosperidade será ao longo embora. Este certo, que agora lemos, ele encontra-se numa carta. Está num livro da Bíblia. Nós somos o grupo bíblico universitário. Portanto, nos nossos encontros vão ouvir muito falar deste livro, ou deste conjunto de livros a que chamamos Bíblia. Na verdade, nós, aqueles que são cristãos, acreditam que este é o livro fundamental para conhecer um pouco mais sobre quem Deus é. E num dos livros deste grande livro que é a Bíblia, que é o livro de Jeremias, aparece-nos uma carta que é muito interessante. E o contexto é o seguinte. Já agora o livro é Jeremias. E o contexto em que isto se passa é o seguinte. Há muito, muito tempo, imagina, há muito, muito tempo, houve uma guerra. Um grande império invadiu outro país. Onde é que nós já ouvimos isto? Um grande império invadiu outro país e levou para as suas cidades como escravos milhares de pessoas. Estas pessoas, os escravos, escravizadas, viam-se agora longe da sua terra. Tinham visto os seus familiares mortos, chacinados, as suas propriedades destruídas. Poderíamos dizer que estas pessoas estavam sem sonhos, totalmente sem esperança, provavelmente com muita raiva, e estavam, de facto, muita raiva, com sede de vingança, com sede de justiça. Estavam. Mas diz o texto que Deus lhe escreve uma carta. Que bonito. Quem é que aqui já recebeu uma carta? Olha, uau! Não estava à espera. Para vocês é especial. Para vocês é especial. Paulo gosta de interagir. Vocês gostam de receber cartas? As cartas também. Então, Deus escreveu esta carta. E dá-lhes uma ordem que vai no sentido absolutamente contrário ao desejo destas pessoas. As pessoas, como disse, estavam com muita sede de vingança, estavam cansados, sentiam-se sem esperança, e Deus decide escrever uma carta que vai exatamente no sentido contrário do que era aquilo que eles precisavam. O que é isto? Em vez de dizer, agarrem no mão, calha, não, olha. O que vocês vão fazer, agora que estão aí nessas cidades, é trabalhem pelo bem das cidades para onde vos levaram cativos. Peçam a Deus por elas. Estranho. Porque se essas cidades prosperarem, a prosperidade será a vossa também. A palavra utilizada na língua original. Já agora, quem é que está aqui da Faculdade de Letras? Há mais malta. Boa. Quem é que está aqui da área de Letras, Humanidades? Mais? Há algumas pessoas. Nós sabemos bem a importância. Quem é de Humanidades sabe bem a importância de fazer uma boa hermenêutica. Uma boa interpretação do texto. E às vezes há coisas que se podem... sutilezas, nuances que se podem perder um bocadinho na tradução. Então, às vezes, é interessante ir ler quem
quem traduz, quem percebe destas coisas, e perceber o que é que era mais ou menos o sentido da palavra na língua original, no contexto original. Então, a palavra que está ali, a laranja, as palavras que estão ali, que é bem, prosperar e prosperidade, na verdade elas são utilizadas sensivelmente, é utilizada a mesma palavra no original, que é a palavra shalom. Quem é que eu já ouviu falar desta palavra? Ok, boa. Algumas pessoas, bastante até. Shalom. E o que é shalom? Shalom, algumas pessoas já ouviram a dizer shalom. Alguém sabe dizer o que é? Paz, bem. Prosperidade, bem, boa. E muitas vezes é utilizado, por exemplo, Deus utiliza isto como um cumprimento. Em vez de dizer olá, dizem shalom. Então, mas para perceber um bocadinho mais acerca desta palavra, eu gostava de vos mostrar um texto de outra pessoa que se chama Timothy Keller. Então, vou pedir aí a alguém também aí atrás, tenha uma grande voz, possa ler, que é para descansar. Alguém? Deus criou todas as coisas para estarem numa relação real, curiosa, interdependente, equilibrada e entrelaçada numa coisa, tal como os elementos físicos, perfeitamente relacionados, formam cósmicos como a tapeçaria, também os seres humanos perfeitamente relacionados formam uma comunidade. Esse entrelaçamento é o que a Bíblia chama de shalom, paz harmoniosa. Shalom significa reconciliação completa, estado pleno de crescimento em todas as dimensões física, emocional, social e espiritual. Porque todas as relações são corretas, perfeitas e cheias de alegria. Muito bem. Hoje estamos aqui muitos estudantes. Não sei, lá está. Alguns cristãos, eventualmente outros não. Mas eu diria que até o mais convicto ateu, e eu conheço alguns, gostaria desta descrição, se esta fosse a descrição de uma sociedade em que ele vivesse. Estas pessoas, mesmo quem não crê, gostaria que isso fosse verdade. Se uma comunidade fosse assim, uau! Quem é que não gostaria de viver numa sociedade em paz harmoniosa? Numa paz harmoniosa que promove um florescimento pleno em todas as dimensões. Física, emocional, social e espiritual. Isto é uma grande descrição do que é uma sociedade. O que é que poderia ser, o que é que deveria ser uma sociedade. Para todos aqui, se algo pudesse resumir a agenda do grupo bíblico universitário, isto é a agenda do grupo bíblico universitário. Já agora, o grupo bíblico universitário não é tipo uma instituição GBU, sou eu e tu. Portanto, nós, esta deveria ser a nossa agenda. A agenda do GBU é ser uma comunidade viva que promove o florescimento físico, emocional, social e espiritual das universidades, das pessoas que constituem as universidades em que tiver. Porque acreditamos que viver a universidade na sua melhor forma é buscar viver este shalom. Por isso o GBU tem os núcleos. Tem os núcleos nas diversas faculdades. Ou seja, aquilo não é apenas um hábito, uma coisa... Pronto, eles reúnem-se, uma coisa chata só para... um hábito para lerem os textos. Os núcleos têm como objetivo buscar isto nas universidades. Em todas as dimensões. Os núcleos pretende-se que sejam comunidades abertas a todos para estudarem a Bíblia, sim, juntos, para construírem amizades fortes e servirem a universidade, participarem para promover a participação nas universidades e criar oportunidades de voluntariado. Não está baixo? Então, precisam de bazar? Vem lá. Vem mal, Tchau, bem-vindos. Então, nos núcleos é um desafio que eu lanço. Em vez de... Os núcleos também são para estudar a Bíblia. Tá.
E é para estudar a Bíblia bíblicos juntos. Mas não só. Aproveitem os núcleos para chamar pessoas que são pessoas que já se formaram na área para fazer entrevistas. Juntem-se e envolvam-se na faculdade, envolvam-se nas atividades de voluntariado das vossas faculdades. Por exemplo, no ano passado havia uma atividade da FLU. FLU é a minha faculdade, a Universidade de Lisboa. E organizaram uma atividade de voluntariado que era apanhar as piadas. Porque apesar de ser a melhor faculdade, só uma noite ali, numas escadas, então andavam a limpar. Foi a faculdade que organizou isto. Mas o núcleo de lá podia juntar-se. Porquê? Porque não está interessado apenas em ser um gueto de cristãos, tipo, em que fazem uma coisa que só eles é que compreendem. Não. Primeiro, o próprio núcleo e esse estudo bíblico é para toda a gente, quem quiser. Segundo, não queremos ser tipo mosteiros dentro da universidade, mas queremos fazer parte da vida universitária. Então, por que não? Olha, bora. É para apanhar diáconos. Sim, desse modo, eu estou a contribuir ao florescimento em todas as dimensões, nomeadamente física, saúde pública. Pronto. Isso também faz parte da agenda. Por isso nós também temos plenárias, como esta, ou melhores, na verdade, no futuro vão ter melhores que esta, mas melhores oradores, quero dizer. E nestas plenárias nós podemos refletir mais profundamente com convidados, e vamos ter, spoiler alert, vamos ter convidados com experiência, alta experiência académica, a falarem de saúde mental, a falarem de inteligência artificial, a falarem de arte, a falarem de justiça social. Vamos ter grandes nomes a falarem sobre estas coisas, tudo a partir de uma perspectiva da fé cristã, mas promovendo sempre um espaço crítico e aberto às questões honestas. Eu já vi, e no final vou dar a palavra, tá? Desculpa. Por isso, foi um bom timing, não é? Aberto às questões honestas, eu já te dou a palavra. Foi só irónico, mas eu vou dar aqui. Então, por isso sim, se estás aqui e és cristão, ótimo. Se estás aqui e não és cristão, ótimo também. Se és cristão e achaste que e eu já estou a terminar, que este modelo, esta agenda do Shalom é uma forma boa de viver a universidade, tenho umas dicas finais. São os últimos 2 PowerPoints. Nós podemos ter... Ainda estão comigo? Nós podemos ter pelo menos 4 posturas na universidade. A primeira delas, nós podemos ter uma postura luta. Na universidade há muito espaço para... Na universidade é muito típico uma coisa. Já ouviram falar do termo guerras culturais? Guerras culturais são guerras tipo tribos. Por exemplo, o movimento woke, o movimento mais conservador, o movimento mais liberal, ou o movimento deste, aquilo e aquilo, e que se envolvem em profundas e nada amistosas guerras culturais. Isto é comum. Isto acontece nas vossas faculdades. Mais numas de forma mais clara do que outras, mas isto acontece. E às vezes os cristãos envolvem-se nisto. E acham que estar na universidade e ser cristão é andar à porrada. O que eu? Dizem que é o maior. Então, literalmente, espero. Mas encaram estar na universidade como uma constante guerra com as perspectivas diferentes. Esta pode ser uma postura. A minha proposta é que essa talvez não seja a melhor postura. Se calhar aquilo que defendem até pode estar certo. Provavelmente eu concordo com muitas das coisas que vocês defendem. Mas, em termos de postura, talvez a luta não seja a melhor forma de promover o Shalom na universidade. Segunda postura possível. Fuga. Género. Tipo, eu vou à faculdade, estou nas aulas, acabou, vou para a minha casa, mais que eu tenho que estudar, ainda tenho muitas atividades
uma igreja básico. Já. E pode ter. Estás no terceiro ano e cruzas com alguém. Ai, mas eu sou teu colega. Nem sabia, passar 3 anos. Já nos aconteceu. Pois. Fuga. Fuga. Esta fuga não é muito diferente. Esta postura de fuga não é muito diferente daquela que alguns cristãos na história fizeram. Foi criar o quê? Mosteiros. Conventos. O mundo está... E vão... podem criar uma cena só para os gêmeos. E vê malta que é só cristão. Todos concordam com a mesma coisa. Então, bora ficar sozinhos no mesmo espaço. Isto também pode ser uma postura. Se calhar não construir literalmente um espaço, um convento, mas, por exemplo, não ter relacionamento nenhum com alguém que não seja cristão. Tipo, não ter conversas profundas com alguém, nem amizades profundas com quem não seja cristão. E simplesmente a universidade ser só um instrumento para chegar ao fim do curso e ter um diploma. Isto também é uma postura que eu diria que talvez não seja a melhor se nós quisermos alcançar o propósito, que é aquela palavra que era Shalom. Outra postura possível. Assimilação. Imaginem uma gelatina e vocês saltam, caem em cima da gelatina, começam a ser absorvidos pela gelatina. Imaginem. Estão a sentir a gelatina aqui à volta. Isto seria uma imagem boa para descrever a postura da assimilação. A assimilação seria o cristão a estar a absorver e a tomar seus até as visões do mundo e as posturas que não correspondem àquilo que supostamente seria a sua identidade. Ou seja, no meu grupo de amigos, pessoal, faz aquilo, ou não quer saber, ou sei lá, tantas coisas. E vocês eventualmente podem pensar em algumas coisas. Mas abdicam, quando estão com esses amigos, abdicam princípios, acreditam naquilo que antes achavam ser verdade. Essa é uma postura muito fácil para nos integrarmos na universidade. Aí já não estamos em luta, já não estamos a fugir da universidade, mas somos comidos pela universidade. Então nós perdemos a nossa identidade e somos uma Maria vai com as outras. Então, eu também cheiro-me que esta não é a melhor postura se nós quisermos alcançar o tal propósito que é a agenda do Shalom. Então, uma proposta é uma presença fiel. Se não és cristão, eu já te vou dizer uma coisa para ti. Uma proposta. Mas se és cristão, tenho esta proposta para ti. Se queres alcançar o Shalom e a plenitud. Presença fiel. Está presente. Procura envolver-te. Procura ter amizades com não cristãos. Procura, mesmo quando não apetece. Mesmo quando isso envolve sacrifícios. Mesmo quando isso envolve perder o autocarro para ir para a margem sul. Claro que nesse eu não faço a mínima ideia como isso vai acabar. Mas antes de chegar a acabar, tens de apanhar o autocarro. Ok. Vou desistir. Vamos ver. Obrigado. Já ouvi pessoas a defender. Obrigado. Isto envolve, às vezes, se calhar, falar com alguém que nos chateia. Então, cool. Isto envolve estar, ser presente. Ser presente. É tão fácil, por exemplo, como se está aqui na plenária. Por exemplo, estar totalmente noutro. Estar aqui como deve estar noutro sítio qualquer. Podemos estar aqui, por exemplo, a falar uns com os outros e não estar aqui. Estar aqui ou não estar aqui é exatamente igual. Pode ser até que eu vá para a universidade e nem me dê conta porque estou a fazer um eterno scroll, um eterno brain rot no telemóvel. E é absolutamente indiferente estar na faculdade. Mas outra coisa é estar presente. Estar presente. Estar presente significa estar aberto às novas e diferentes perspectivas que nós vamos encontrar.
E a oportunidade de estar aqui. A oportunidade está no facto de Deus já estar na universidade à tua espera. Deus não é alguém que fica suspenso às portas da universidade. Deus está já dentro da universidade e está à tua espera. E Deus está à tua espera, precisamente também com aquele colega não cristão. Nas conversas que vais ter com ele. E se calhar, nas coisas que ele vai dizer, nas conversas que vais ter, é possível que descubras mais acerca de quem Deus é, que antes não tinhas descoberto. É possível que tu possas descobrir mais acerca de quem Deus é quando fizeres investigação científica da tua área. Quando estiveres a fazer literatura que à partida até possa ser contrária à fé cristã. Por exemplo, há aqui uma pessoa que estudou filosofia e que foi fundamental para a sua fé. Foi fundamental, ou pelo menos teve um impacto substancial na sua fé, quando leu Nietzsche. E leu uma obra que se chamava nada mais nada menos do que o Anticristo. Imaginem! Vai ler o Anticristo e isso é positivo para a sua fé. Porquê? Porque viu o que era o contrário do cristianismo. Às vezes nós descobrimos mais acerca de quem Deus é quando nos predispomos a ouvir. E quando nos predispomos a ouvir, aí coisas interessantes acontecem. E também conhecemos mais sobre a sua criação. Por exemplo, há quem esteja aqui a estudar, eu já estive a conversar, arquitetura paisagista. Há quem esteja a estudar biologia. Há quem esteja a estudar, eu tenha terminado enfermagem, neuropsicologia. É brutal! Estão a estudar coisas de matéria super complexa, linda, linda. Isso ensina-nos acerca de quem Deus é. Então, presença fiel é estar aberto a essa novidade. Se não és cristão, vou terminar. Desafio-te na mesma a buscares uma coisa parecida. A buscares o bem da tua universidade. Está bem? Não utilizes, se não és cristão, não consegues estar trancado. Agora ouve-se até ao fim. Não. Por favor. Se não és cristão, eu desafio-te na mesma a buscar o bem da tua universidade. Isto é o último parágrafo. Se não és cristão, aconselho-te na mesma. Estás aberto à verdade. Está aberto a descobrir. Está aberto às conversas que vais ter. Está aberto e envolve-te e promove esta tal comunidade em que é um espaço em que dá para toda a gente florescer nas suas diversas dimensões, inclusive a espiritual. Eu aconselharia o mesmo sobre estas posturas. Não tenhas uma postura de estar sempre resingão na luta, só para ver quem é que tem razão, mas não é exatamente quem é que tem razão, um jogo de poder. Às vezes, os próprios cristãos são chatos porque se envolvem muito nisto, em jogos de poder. Mas os nossos cristãos, às vezes, também. Não caias nessa armadilha. Mas não fujas. Envolve-te com a diversidade. Faz-te perguntas a ti próprio. Não assimiles tudo de forma acrítica. O cristianismo também não está a pedir isso. Também não está a pedir que aceites tudo acriticamente. Não. É um convite a pesquisares por ti próprio a verdade. Podes ainda não acreditar em Deus, mas imagina que Ele existe. O GBU quer ser este semágico para ti. E se Deus existe? Se Ele existe, faz toda a diferença. E como vês os seus planos, o tal Shalom, são os melhores, são muito bons. Afinal, toda a descoberta da verdade, isso nos ensina sobre a própria universidade, começa com boas perguntas. Basta-nos imaginar. Sim, desculpa. Não temos slide, mas força. Uma pergunta que fizeste, que eu diria de outra forma. Talvez calma,
E quem estiver aqui em faculdade de letras não vai saber comunicar. Originalmente, o antigo ligar significa ligar. Em alternativa, em autocomunicação, existe também essa parte de ligar. E é importante, tanto que há uma passagem bíblica que diz: onde dois ou três estiverem reunidos juntos, estão. Ou seja, os CPUs não são reunidos. Nós esperamos que sim. Em outras atividades. Exatamente, é preciso o GPU saiba ser perto. Porque às vezes nós temos uma linguagem muito evangelística. Às vezes nós falamos e isto agora é uma. Espero que se estiverem aqui não cristãos, talvez se identifiquem com um certo não compreensão. Porque depois às vezes nós temos uma linguagem, um para um, que é só aquela que explicamos na igreja. Então isso é um terreno péssimo. Se nós tínhamos que comportar com pessoas que não percebem essa linguagem. Um paralelo era mais ou menos como se nós estivéssemos a falar chinês. Então, uma coisa que o GBU, estando na universidade, nós somos grupo bíblico, verdade. O que é que vai a seguir? Universitário. Aquilo que nos está aqui, o denominador comum, que temos todos. Não é sermos cristãos necessariamente. Qual é? É sermos estudantes universitários. Então, qual é que é a linguagem? Não estou a dizer o conteúdo, mas qual é que é a linguagem que nós temos que falar? É a linguagem dos estudantes. Então, sim, tens razão. Tens razão. Se nós, o grupo bíblico será isso, se soubermos ser esse terreno fértil no contexto da universidade. E não a replicar as mesmas coisas que fazemos nos nossos grupos de igreja, que são bons nesse contexto. Mas como estamos num contexto diferente, faz sentido? Então, para conseguirmos ser esta potencialidade para as pessoas florescerem, temos que ir próximo deles, temos que ouvir, temos que falar na linguagem que as pessoas compreendem. Muito bem. Alguém mais quer acrescentar mais?